Iniciamos a análise Fla comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos lá usar o Coluna do Fla para eu fazer a minha análise no dia de hoje. Bom, a primeira matéria do Flamengo. Flamengo enfrenta Botafogo com a missão importante no Carioca 2026. Nesse Campeonato Carioca, o Flamengo não venceu o jogo fora de casa e contra o Botafogo pode ser o primeiro, mata-mata, então o Flamengo tem que vencer, será lá no estádio do Botafogo, no Engenhão, e o Flamengo tem que ganhar, tem essa missão de vencer esse jogo para se classificar. Como eu falei, o Flamengo tem mais time que o Botafogo, tem mais técnica, vamos ver como o time vai responder em campo nesse grama sintético. Lembrando que o CT do Flamengo possui um campo sintético, onde o Flamengo treina para isso. Então, estão em início de temporada, os jogadores do Flamengo estão bem fisicamente, bem preparados. Então, o Flamengo pode ficar bem tranquilo, bem sossegado em relação à preparação para o jogo contra o Botafogo. Então, vamos ver qual time o Felipe Luiz monta. Eu acho que ele deve repetir mais ou menos a mesma equipe que jogou contra o Vitória, mas ele vai fazer um estudo sobre o Botafogo. Acho que vai estudar como o Botafogo joga para ali tirar alguns proveitos importantes para o jogo. Então vamos ter paciência, vamos ver qual é a equipe que ele monta para que o Flamengo possa vencer e passar após a fase. O Flamengo, ele jogou a falha, classificação, então o Flamengo deve vir com uma atitude mais forte, mais agressiva em relação aos jogos anteriores. Então vamos ver qual time que ele vai montar e como vai ser esse jogo de domingo. Vamos para mais notícias do Flamengo. Vasco segue sem vencer e Bahia assume a liderança. Veja a tabela atualizada, terceira rodada do Brasileirão. Tudo bem recente, mas se o Flamengo estava ruim, o Vasco está pior ainda. Então, o Flamengo venceu o jogo do Vitória, somou seus 4 pontos. Eu tinha empatado o jogo anterior do Vitória contra o Internacional no Maracanã. Então, com isso, o Flamengo somou 4 pontos. O Vasco está numa situação bem delicada. O time do Vasco é um bom time, que tem jogadores interessantes, mas não tem química, não tem entrosamento. Por isso que eu falo, o Flamengo agora está com uma postura de ser um jogador só. Esse ano trouxe o Paquetá e o André pro gol, mas ele é reserva do Rose. Então vai trazer jogadores específicos para a posição. Já o time do Vasco, assim, tem que contratar 11 jogadores para ali tentar montar a equipe. Então o Flamengo vem com um trabalho mais cirúrgico na montar seu elenco. Então o Flamengo está bem tranquilo e você vê que os nossos antes, que fica nos zoando, zoou sua a gente pela derrota lá da Supercopa contra o Corinthians. Então aí sem vai ser resultado. E aquele jogo teve interferência do juiz. É bom lembrar que vai ser um jogo onde o Flamengo vai ter sempre que relembrar essa ocasião que o juiz atrapalhou o Flamengo. Vamos para mais notícia. Flamengo versus La Luz. Veja valores e sabe como comprar ingresso para o jogo da Recopa. Dia 26 vai ter esse jogo da Recopa. O Flamengo com certeza vai encher o estádio. Em compensação, também vai vir uma sequência de jogos mata-mata. Pegar o Botafogo no domingo, vai ter Brasileiro durante a semana, vai ter as semifinais do Carioca, o Flamengo passa para o Botafogo, depois a final do Carioca. Então o Flamengo vai vir uma sequência de jogos decisivo e a continuidade da equipe vai ser importantíssimo para o Flamengo. Vamos ver se o Felipe Luiz consegue encaixar ali. Acho que um time passa, o Rose. A princípio o Royal tá jogando mais do que o Varela. Não sei se o Varela vai ganhar jogo contra o Botafogo. Então Rose, Royal, Léo Pereira
e Alexandro. Everton Araújo, que está ganhando, o Jorginho já não está 100%. Everton Araújo, Eric Pulgar como segundo volante, fez um golaço do Vitória. Paquetá pela direita, Arrascaeta pelo centro, Cebolinha pela esquerda e Pedro. Então acho que esse é o time que deve ser o base do Felipe Luiz para os jogos consequentes desse mês de fevereiro, que são jogos decisivos. Então vamos ver. Carrascal está entrando muito bem também, não sei se vai conseguir arrumar uma vaga ali. Samuel Lino também está fazendo bons jogos. Prata também, quando entra ali, Prata também tá dinâmico. Então o Felipe Luiz tem muitas opções, mas vamos ver se vai conseguir manter o time em paz. Acho que mantendo o time em paz é aquele negócio, cansar o adversário no primeiro tempo, no segundo tempo, você soltar a infantaria ali para quem decidir o jogo. Então, primeiro tem que trabalhar muito bem esses aspectos desse mês de fevereiro, que são meses com muitas decisões, onde o Flamengo tem que concentrar tanto no resultado do Campeonato Brasileiro como nos mata-matas. Vamos para mais notícia. Inter de Milão surpreende ao anunciar a cria do Flamengo. É o Adriano que está lá passeando. Eu quis ler essa reportagem porque poucos dias eu vi a final de 2009 de novo, e como o Adriano jogava, assim, né, ver Pedro jogando, talentaço, mas eu tenho saudades do Adriano jogando. É um jogador de muita força física, muita técnica, um poder de finalização incrível. O jeito dele jogar é um jeito totalmente diferente do que o Pedro joga. O Pedro joga, é um jogador mais habilidoso que o Adriano tinha uma força e ao mesmo tempo uma técnica incrível. Ele é o imperador mesmo ali, bola aérea, essas coisas. Mas Pedro é bom, é o 9 do Flamengo, referência, mas o Adriano, para mim, assim, como jogador, é o imperador mesmo. É um cara forte, sério, tem aquele título lá do Flamengo, aquela arrancada incrível. Então, vamos ver. É bom relembrar esses momentos assim, como a Inter de Milão relembrou lá, fez uma festa por Adriano. Vamos para mais notícia. Essa notícia é bem interessante. Atual campeão, Flamengo conhece adversário na fase de grupos da Libertadores 2020. Não é o mesmo time do Flamengo dos anos anteriores, que tinha o Iago, tinha o Matheus Gonçalves, tinha o Lohan, tinha Felipe Terez, vários jogadores. É um Flamengo totalmente diferente. E nessa fase o Flamengo vai pegar o Bolívia, Independente, da Bolívia, Independente da Colômbia e Estudiantes de Mérida da Venezuela. É sub-20, muita correria. Quem tiver um pouquinho mais de, como fala, talento, tiver um pouquinho mais de profissionalismo, calma, consegue ganhar esse título. Então vamos ver qual jogador. Também tem alguns nomes interessantes. Alan Santos, que entrou no Carioca, um jogador habilidoso pela ponta. Camargo, que é o 9. Tamata, não me lembro muito bem. Daniel Salles, lateral direito, acho que tem até chance de ir pro profissional. Diego Guimarães, não lembro quem é. Ernest, também não conheço. Guilherme Gomes, para mim tem tudo para ir para um grande clube ou ir para profissional. Gustavo Ramires, não conheço. Gustavo, lateral, muito bom lateral. João Couto, também não conheço. João Vitor jogou no profissional, bom jogador. Osmar, também não conheço. Caio Nobrega, também não conheço. Léo Nanete, goleiro, jogou até profissional, bom goleiro. Lucas Vieira, não me lembro. Luiz Felipe, também outro jogador. Fábio Lúcio, bom jogador, tem tudo também para chegar ao profissional e conseguir uma grande equipe.
Rian Roberto também é um jogador muito habilidoso, faz 1 contra 1, tem que amadurecer alguns aspectos para chegar no profissional. E o Werneck, acho que é Werneck, acho que é assim falando dele, não conheço muito bem. São jogadores muito promissores. Vamos ver se o Flamengo contratou jogador para jogar esse negócio, jogar a Libertadores 20, sub-20. E vamos ver o que consegue o Tri. É muito importante também conquistar esse Tri. Mostra que a base flamenga é uma base em potencial, uma base que sempre revela os bons jogadores. Vamos para mais notícias do Flamengo. Fluminense mira contratação de jogador campeão pelo Flamengo. É o Léo Duarte, um zagueiro que jogou acho, em 2009 com Adriano. É isso? Tá com 29 anos. Creio que é isso mesmo, jogou do Léo Duarte. Ele foi vendido também pro Milan, e do Milan ele rodou vários clubes da Europa. Então pode voltar pro Fluminense, que está olhando esse jogador. E outra notícia para fechar: time europeu anuncia a contratação de herói do título do Flamengo. É o Carbone, que teve aquela expulsão no Carioca, que acho que não fez ele firmar ali, foi uma pena. Ele teve uma única oportunidade, acabou sendo expulso logo no começo, dificultando muito aquela partida quando falta redonda, e foi vendido por Lugano da Suíça. Então é um jogador também, pegando exemplo Samuel Lino, que saiu do Flamengo para o time de São Paulo para um time pequeno de Portugal e chegou ao Atlético de Madrid. Todos os jogadores têm esse potencial, como o Carbone, como o Iago, que também saiu, além de Lohan, Matheus Gonçalves, que já está jogando bem na Arábia, e entre outros jogadores. E quem tem um destaque muito grande, como foi o caso do Samuel Lino, como foi o caso do Paquetá, o Flamengo repatria, como foi o caso de Adriano, que acabei esquecendo também, participando disso, do Adriano, que é esqueci de falar isso, que ele é um jogador como Paquetá. Saiu, fez seu sucesso lá na Ilha de Milão, voltou para o Flamengo e ter o Campeonato Brasileiro do Flamengo não via há muitos anos. Então, atletas assim que chegam a alto nível lá na Europa e que possam retornar ao Flamengo. E o sonho agora, para mim, é dois nomes para mim. O Flamengo tem que ir atrás, assim, projetos, juntar recursos para contratar, que é o João Gomes e o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, pelo que eu já li aqui nesse mesmo site com o nome do Flá, faz o contrato dele terminando ano que vem. Então ele tendo bilionário que ele já é, esse aí pode seduzi-lo, ele a voltar ao Flamengo e jogar o futebol com amor, com alegria, que é jogar no Flamengo. João Gomes, mesma coisa. E também tem outros jogadores na Europa que chamam atenção. O Natan, que está no Betis, bom time, saiu do Napoli. Do Napoli foi do Napoli pro Betis e acabou sendo contratado pelo Betis. Então é um outro jogador também que começou na base do Flamengo, que seria bom o Flamengo repatriar. Tem Finição, Vinícius Souza. Tem outros nomes que estão em grandes equipes na Europa que o Flamengo pode no futuro repatriar e vir para o Flamengo. Então depende mais do jogador chamar a atenção da equipe para que o Flamengo possa ir atrás e contratar. Essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.